Oi, galera! Chegamos hoje, sexta-feira, dia de mais um diálogo sobre a dança. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, deixa eu botar aqui o tempo para eu ver. E hoje a gente vai falar sobre o polidense, né? A dança e o polidense. Como isso acontece, como as coisas se dão. Então já chamo os amigos aí, vou esperar uma galera entrar. Já manda aí o aviãozinho para todo mundo. Então sejam bem-vindos, que hoje a gente vai ter esse diálogo sobre a dança e o polidense, né? E aí eu convidei uma amiga minha, Lena Santos, que já tem 8 anos por aí, que pratica, estuda e aplica o polidense. Então, ela é super especializada nisso, já ganhou vários festivais, vários campeonatos do polidense. Então, vou pedir para que vocês, antes que eu chame ela e todo mundo consiga acompanhar a fala dela, a gente chame os amigos, tá bom? Chama aí os amigos para eles virem, para a gente falar um pouco sobre isso e, mais uma vez, aprender um pouco sobre a dança e onde que ela acontece em outros lugares, tá bom? Então, conto com vocês aí pra gente sair convidando aí a galera toda. Deixa eu ver aqui, para eu chamar todo mundo. Pra gente falar um pouco sobre outras modalidades de dançar, né? Dançar é tão vasto que é muito bom a gente aprender novas modalidades. Às vezes a gente acha que essa para mim não dá, essa outra não dá. E dançar é muito mais livre do que a gente imagina, né? Então a gente pensa um pouco. E aí com esse intuito dessas lives é um pouco a gente conseguir aproximar a dança. Aproximar a dança de outros lugares, aproximar a dança de outras pessoas, apresentar coisas novas para todo mundo. Então, conto com a ajuda de vocês também para isso. Então, vai aí, chama a galera, vê quem é que vai conseguir, vem um pouco falar sobre o polidense, ouvir. E eu queria saber um pouco de vocês, né? O que vocês conhecem? A Lena vai falar um pouco, estou esperando ela entrar aqui, então já chama aí a galera para a gente ouvir junto o que a Lena tem para nos dizer. E a gente vai aprender um pouco com ela, né? Então, só deixa ela chegar um pouquinho aqui. Enquanto isso, se vocês conhecem alguém, queria saber de vocês, se vocês conhecem o polidense, se vocês sabem o que é o polidense, coloca aqui pra mim. Se vocês dançariam o polidense, praticariam isso. Então, se vocês querem aprender um pouco sobre isso. E aí esse intuito do diálogo sobre a dança é como uma aula que a gente possa aprender mais coisas, né? Tô vendo aqui a Drica escrevendo, saudades também. Quanto tempo, né, Adriana? Carnaval nos apresentou aí. Chama seus amigos, suas amigas aí para ouvir um pouco sobre a dança, né? Existem várias coisas sobre a dança, né? E é muito bonito a gente conseguir saber essa diversidade de coisas, esses emaranhados todos de dança e de várias possibilidades. Eu não sei se a Lena já chegou. Deixa eu ver aqui. Acho que não, então vamos aguardar um pouquinho. E aí, se vocês puderem me ajudar um pouco, chamar aí uma galera que gosta de ouvir sobre a dança, vê aí quem é. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o polidense. Vocês conseguem ver o título? Eu coloquei o título aí. Escreve aí para mim se vocês conseguem ver, se aparece para vocês o título. Que aqui para mim não aparece. Aí eu não sei se só não aparece para mim, se aparece para vocês. Diz aí se vocês conseguem ver o título. Conseguem?
Já viu na novela, a Maria colocou que já viu o polidense na novela. Então, deixa eu ver, eu acho que a Lena já chegou. Chegou, Lena? Se você estiver aí, fala aí comigo. Vê aí pra mim, deixa eu ver aqui. Mandar uma mensagem pra ela. Deixa eu ver. Vamos lá ver. Não está aparecendo? Vê aí pra mim. Eu coloquei um título, não sei, aparece não? Hum, deixa eu ver. Realmente, é muito linda, né? E eu acho que requer para poder a gente conseguir ter força, né? Existe de muita força para a gente conseguir fazer. A Lena chegou aí, eu acho que eu já vou chamar ela aqui para a gente fazer o bate-papo. Ela já está aqui solicitando, vou chamar ela. Vamos ver se vai dar tudo certo. Ah, chegou! Estou dando um quadrado aqui para vocês. Estou bem para você, Lena? Sim. Tá tapando meu rosto. Fala aí, galera, se a gente está bem, se a gente está mais longe, se a gente está mais perto, para onde que a gente vai. Porque quando a gente entra no ao vivo, Lena, Oi. a câmera dá uma aproximada na gente. Tô vendo. Eu fiquei mais perto, Ficou aparece aqui do lado, minha mão, um pouquinho. Só aparece 2 dedinhos, os 3 dedinhos, assim. esses três. E em cima, minha cabeça está cortada ou não? Tá certinho. Tá certinho. Tem que ficar mais abaixadinha assim para ficar mais para baixo, né? Sim. Tá. Você tá bem, tá ótima, tá linda. Ó, Obrigada. já tá recebendo vários elogios aí. Tá vendo? Galera, então, pode falar, Lena. Aí. Quem eu Então, sou? antes que você comece, vamos esperar um pouco. Então, vou pedir ajuda de todo mundo. Né? Acho que Lena, você já fez outras lives durante essa quarentena? Eu só fiz pra dançar uma. Somente uma. Uma se apresentando. Sim. Então, é a primeira vez que a Lena está fazendo uma live sobre conversa, dialogando. Lena é minha amiga há anos, a gente se conheceu na faculdade de dança, na UFRJ, e de início, assim, a gente já se bateu, se fez amizade. As pessoas ficavam até com raiva da gente por conta da nossa amizade, questionavam até, ué, você é amiga dele? E eles são amigos, e vocês não são amigos nossos? Lembra dessa situação, Lena? Lembro. Não é minha amiga, como é que é isso? Enfim, né? Momentos lindos, maravilhosos que a gente viveu. E Lena, sempre muito esforçada, sempre muito dedicada, né? E me chamando ali, ai, me ajuda nisso, vamos fazer prova juntos, né? Lembra disso? Então a gente sempre teve esse encontro e essa amizade, né? Lena trabalha muito com o polidense, né? É uma excelente profissional. E eu digo isso porque eu vi o desenvolvimento dela e vi ela crescer. Lá no início. Logo no início. E eu quero te agradecer muito por ter aceito
Eu sei que você é uma pessoa super ocupada, você tem uma bebezinha, está cuidando da sua casa, cuidando de você, tem as suas aulas, tem as suas coisas que você faz aí, e isso, os projetos de vida, e você ter separado esse tempinho para estar aqui com a gente. Então, eu quero te agradecer, agradecer todo mundo que está aqui assistindo também, e aprender. Hoje, nesse diálogo, eu faço sempre assim, associo um pouco o que as técnicas das danças, que a gente compreende como dança, para falar sobre as modalidades, sobre algum assunto. E aí quando eu pensei em você, foi porque assim, eu escutei a palavra polidense, esse dance, que é de dança, né, no nome. E eu Sim. falei, caramba, eu nunca me questionei sobre isso, e a minha amiga, que é super maravilhosa nisso, super profissional, dedicada nisso, sabe bastante. E eu queria que você se apresentasse primeiro, falasse quem é você, dos seus projetos, falasse as coisas todas que você seguiu no Polidense, né? Se apresentasse, porque tem muita gente que eu conheci também só por aqui pela internet. Sim. Meu nome é Helena Santos, eu sou de Belém do Pará. Cheguei no Rio de Janeiro em 2009. Aliás, desculpa, 2010, na cara e na coragem. Decidi sair de Belém para me mudar para o Rio de Janeiro. Porque o meu sonho era estudar na faculdade de dança, né? E eu fiz o THE, passei. E antes disso, eu também me inscrevi para a faculdade Angel Viana, que foi onde eu conheci a minha professora. A gente foi fazer o trote, e aí a minha professora Natália Roque foi fazer um movimento chamado Iron X no poste. Eu olhei e eu falei, caraca, eu quero aprender isso. Eu quero aprender isso. Porque tipo, era um movimento muito difícil. E ela fez com um controle, com uma propriedade, que eu falei, eu preciso aprender isso. E aí, passou algumas semanas e eu falei com a Natália, Natália, eu quero fazer uma aula e tal, como é que funciona? Fui no estúdio dela e de cara eu já me dei bem, sabe? Eu consegui fazer alguns movimentos dos quais ela passou e eu falei, eu me encontrei numa modalidade. Eu comecei na dança no ano de 2009, na Companhia Mirai, lá em Belém. O Franco Saluzio era um excelente professor de hip hop. Foi onde eu comecei na dança, né? Eu comecei em 2009. E eu falei, cara, naquela dúvida assim de qual profissão a gente tem que escolher, né? Eu falei, eu quero entrar no mundo da dança. E aí foi assim que eu fui para o Rio de Janeiro, né? Com essa intenção de estudar dança na FRJ. E aí conheci a Natália, cheguei lá e tinha me dado bem na modalidade. Falei, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E comecei a treinar, né? Comecei a treinar. E antes do polidense eu era uma pessoa muito, muito insegura. Não tinha autoestima, não... Assim, achava que... Apesar de eu gostar da dança, eu achava que eu não tinha sido feito para a dança. Porque... Já escutava isso o tempo todo. A dança tem essa coisa assim, muito da autoconfiança, né? Então, a maioria das pessoas que já fazem dança há muito tempo, elas já constroem isso. E eu, como eu comecei um pouquinho tarde, né? Eu comecei com 20 anos, eu não tinha isso. E aí, o pole, ele entrou nesse lugar da possibilidade de tipo... Eu tenho um lugar, eu tenho um talento para alguma coisa. E aí foi isso, né? Fui ganhando essa confiança, fui treinando, fui melhorando a minha técnica, fui aperfeiçoando aos poucos. E aí, na metade do ano, eu passei para a FRJ. E aí, pronto. Me encontrei, eu estava feliz já, né? Tinha construído já essa coisa da autoconfiança com o pole. Porque o pole, gente, é uma coisa muito incrível. Do jeito que você toca naquela barra e você vai desenvolvendo a habilidade de forma gradativamente, você vai se reconhecendo num lugar que você não se via antes. Isso é muito legal.
como eu fui me apaixonando pela modalidade, eu percebi que eu precisava melhorar minha técnica, né? Como eu comecei tarde, eu não tinha flexibilidade. Eu tinha um pouco de força, mas eu não tinha nada de flexibilidade. E o pole é uma modalidade que exige uma certa técnica, né? De flexibilidade para você ir ganhando os movimentos e conseguindo executar os movimentos de forma limpa e fluida. E aí eu fui treinando para isso, né? Fui treinando cada vez mais, cada vez mais. Pedi ajuda pro Dudu. Tive ajuda de alguns professores da UFRJ de flexibilidade para ir melhorando essa habilidade, né? Porque é treino, é paciência, é entender, é respeitar o corpo para que você consiga chegar nesse lugar de forma gradativa sem se machucar, porque também machucar o corpo não é legal. Então, eu fui nesse lugar, assim, eu treinava de noite para conseguir ter uma boa técnica. Boa. Quer perguntar? Não, é assim, que eu acho muito bonita a sua história, né? E o quanto que você se dedicou para o polidense, né? E aí você traz assim, a questão sobre esse polidense trabalhar com a autoconfiança, né? Incentiva em muitas coisas. E eu queria que você falasse um pouco, apresentasse para a gente o que é o polidense, né? Uhum. Se você pudesse dizer, né, para a gente, meio que definir o que é o polidense, porque às vezes a gente acha que é uma coisa, mas só vai saber de fato pelas pessoas que praticam, porque a gente sabe que a mídia mostra da forma que vai ter modalidades, apresenta de um jeito. E eu queria que você falasse o que é o polidense. O polidense, pelo dicionário, é conhecido como a dança do cano ou dança da barra, né? É uma modalidade que trabalha o corpo de uma forma geral, né? De uma forma muito ampla, para desenvolver força, para desenvolver flexibilidade, para desenvolver a consciência corporal de uma forma bem de processo, assim, bem de formiguinha, né? Esmiuçada, né? Isso. O polidense é uma modalidade que, além de trabalhar essa questão, né, do corpo como um todo, ele trabalha também a mente. Porque para você conseguir as coisas, você precisa ter paciência. Então, quando você chegar na aula de polidense, as pessoas chegam assim, vê o professor fazendo todos os movimentos de forma delicada, de forma com um certo domínio, a pessoa chega na aula achando que vou fazer igual. E quando toca na barra, que vê que o negócio é muito difícil, ela fica... Na primeira aula, ela fica... Meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Né? E aí, conforme você vai indo, vai repetindo o movimento, vai repetindo, vai tentando, isso vai te ajudando a tonificar o corpo e ganhando essa técnica, né? Ganhando uma técnica para subir, para se pendurar, para tudo. Então, quando você entra nesse lugar do eu preciso exercitar a minha paciência para conseguir fazer os movimentos, você acaba se conhecendo, acaba conhecendo um pouco do seu limite, até onde você consegue ir, o que dá, o que não dá. Então, assim, o pole, ele vai trabalhando muito a questão da autoestima, né? A gente fala muito sobre a questão da autoestima, porque na sua primeira aula, como você precisa, é um esporte, uma modalidade que você precisa de bastante atrito, né, do corpo. Então, você tem que usar pouca roupa na sua primeira aula. Você tem que usar um top, você tem que usar um shortinho, porque se você for com uma calça leg, você não vai conseguir se sustentar lá na barra, né? Se manter na barra. Então, você lida com uma questão de, tipo assim, eu vou para a minha aula de polidense, eu tenho que usar um short curto, tenho que usar um top curto, e aí você se vê a sua imagem, vê o seu corpo ali, ó, na frente de um espelho. De uma forma da qual muitas das vezes a gente não está acostumado, né? No nosso dia a gente está sempre muito coberto. E aí, quando você vai para uma aula de polidense, você tem que lidar com essa coisa da sua imagem na frente do espelho com pouca roupa, e você vê muitas mulheres também com pouca roupa, você fica, eita!
Sua imagem, né? Basicamente você abre um portal onde você tem que começar a aprender a lidar com a sua imagem. Aí vem a questão da sua paciência para aprender os movimentos e ir ganhando, né, o entendimento sobre os limites do seu próprio corpo, da sua mente e tudo mais. E logo em seguida vem a questão da sua imagem, né? Você se olha, você vê várias outras mulheres ali e aí você trabalha com a questão da autoestima de uma forma que você não estava esperando antes. E isso é uma questão muito forte. Oi. Você falou muitas coisas muito importantes que eu já criei várias perguntas aqui na minha cabeça. Mas eu queria que você trouxe a definição do pole dance como a dança do cano ou da barra, né? Sim. E aí eu acho muito legal a gente pensar que outra dança que é do cano e da barra é o balé clássico, né? Sim, e aí essa é outra posição. Exatamente, isso que eu ia falar, boa. E o balé clássico, a gente tem a barra aqui, na horizontal, né? Sim. E os apoios nessa barra são negados. Você não pode se pendurar nessa barra. Você não pode colocar o seu peso em cima dessa barra. Ela é apenas um toque para que você trabalhe o seu equilíbrio. E aí a gente pega essa barra da horizontal e coloca ela na vertical e faz o contrário. A gente tem que se segurar nessa barra, a gente tem que se prender nessa barra, né? A gente tem que colocar todo o nosso peso nessa barra, né? E aí isso é muito legal de pensar nessas danças diferentes, né? Sim. Mas eu queria falar sobre também que você trouxe a questão do corpo com essa questão. No balé clássico também se usa-se pouca roupa, mas pouco se mostra a barriga, né? O colã. E aí você tem o colã que é cavado, você tem isso, né? É diferente. Mas a imagem é outra. Você vê uma menina de colã dançando balé, a gente tem uma imagem, um símbolo, né? Sim. Que vai trazer toda uma pureza, todo um encantamento, todo um imaginário e uma bailarina clássica atrás. E a gente vê uma menina do pole dance que apenas vai mostrar a barriga, né? Mas ela não está com uma coisa cavada, mostrando, né, a curva da perna, mas ela vai estar de top e de short, né? Aí aparece uma outra imagem, né? As pessoas enxergam como uma outra imagem, né? Sim. E aí não é esse lugar da candura, não é esse lugar da bailarina. E aí como vocês lidam com essa imagem que são mulheres na dança, com a roupa específica da dança, como você disse, a pouca roupa faz parte praticamente de uma técnica, porque o atrito com a barra faz com que, né, a questão da pele com a barra faz com que tenha um atrito maior e você não escorregue, e você não caia, né? E aí, na dança clássica, essa roupa é o colã, também por conta do menos atrito e por conta de você conseguir ver o corpo. E aí a pergunta que eu faço é, como vocês lidam com essas questões de imagens diferentes da dança? E a outra é, na dança clássica você tem a predominância do corpo magro, esguicho, né, e longilíneo, e no pole dance também tem esse preconceito ou essa padronização de corpo? Então, no começo, quando o pole chegou aqui no Brasil, mudaram a questão da nomenclatura, né? Colocaram pole esporte ou pole fitness, que era para tirar essa coisa do sensual, né? Então, quando você começa a colocar essas nomenclaturas dentro da modalidade, você também começa a atrair um certo tipo de público, né? Que é o público que está querendo emagrecer, que é o público que tá querendo trabalhar a questão da tonificação do corpo, ganhar um certo músculo, ganhar uma certa definição muscular, né? Então, em 2005 foi quando chegou aqui no Brasil, né? O pole dance ele foi apresentado através de uma novela, eu não vou lembrar o nome agora, e na novela... Alguém aí sabe. Quem souber o nome da novela, escreve aí, gente. Por favor, porque alguém já falou, eu vi na novela. E aí na novela tinha a Flávia Alessandra, toda com um corpão, né, e tal. Então, no passado, quando a modalidade chegou aqui, você tinha um certo tipo de público, né, que era o público mais que estava pensando em emagrecer, tá. E conforme a modalidade foi ganhando sucesso, né, foi
essa coisa assim. Realmente, o polidense ele tonifica, ele te dá um certo músculo, né? Vai desenvolvendo e trabalhando o corpo de uma forma geral. Então, você começa a trazer todo tipo de público, todo tipo. Desde a pessoa que vem, já vem da dança, a pessoa que tem um pouquinho mais de... é mais encorpada, né? E hoje em dia tem uma galera aí que está trazendo o pole para todos os tipos de corpo, né? Hoje em dia a gente abraça muito essa ideia que o pole é para todos os tipos de corpos. E hoje em dia a gente já tem pessoas excelentes, assim, que são modelos plus sizes, são bailarinas plus sizes, sabe? Que praticam a modalidade e que tentam desmitificar, né? Essa ideia que só corpos magros podem fazer isso. Qualquer corpo pode fazer pole dance. Então, hoje em dia a gente não tem mais isso, né? Mas no passado era bem maçante. Sim, que lindo. E aí o que eu queria também que você falasse para a gente é o polidense já carrega esse dance de dança no seu nome. Ele é ou não é uma dança? Eu considero como uma dança, mas dentro da modalidade a gente tem pessoas que tentam colocar só como esporte, né? Então fica essa questão aí inclusive teve até uma questão na justiça, né? Que algumas pessoas, alguns profissionais de educação física estavam querendo que o CREF se apossasse da modalidade porque estava considerando que era só esporte. Mas na verdade para mim é dança, para mim é dança. Eu considero que você tocou na barra, é dança. E outra coisa também que eu queria perguntar, quando você fala da flexibilidade, e aí você fala da flexibilidade como técnica, e é nítido para mim enxergar na flexibilidade como técnica, porque tem alguns movimentos que você, e alguns encaixes, né? Travas, acho que é o nome que vocês falam, que eu lembro muito bem, você falando, não porque tem uma trava assim, tem uma trava assado, e aí essa trava que faz, ela precisa dessa flexibilidade, senão tu não chega lá para travar. Sim. Então é uma técnica. E que eu enxergava em outras danças a flexibilidade como uma estética. Sim. Por que você faz um salto, se você faz um giro, você faz uma pirueta, né? Você faz, é muito mais bonito a atitude da perna abrindo do que uma perna que não abre tanto. Mas, tecnicamente, não está errado. Uma pessoa que levanta uma perna, se ela está encaixada, ela está tecnicamente correta, porque ela tem o corpo dela naquela posição. Mas, visivelmente, é mais esteticamente, a gente se agrada, né? Das amplitudes muito maiores do que das menores. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo da flexibilidade como técnica, não como estética, no polidense, nas danças a gente usa mais como estética e não como técnica. No pole a gente trabalha essa questão da flexibilidade, né? Porque normalmente as pessoas que chegam para praticar são pessoas que não têm vivência com a dança, né? São pessoas que vê ali, tá buscando algo, tá buscando uma questão de praticar alguma modalidade de uma forma consciente e divertida, né? Sem ser aquela coisa muito maçante. Eu vou para a aula de flexibilidade, tô sofrendo. Não, como dentro da aula de polidense a gente tem toda a preparação do corpo, né? Tipo, entra na posição, prepara aquele corpo para desenvolver uma certa amplitude dos movimentos. Até porque quando você vai executando alguns movimentos dentro do pole, você precisa ter o tônus da sua perna um pouquinho mais alongado, né? Você precisa trabalhar a questão da sua panturrilha, né? Uma panturrilha mais esticadinha. Então, tudo isso a gente vai trabalhando no pré, né? Dentro da aula, dentro do aquecimento. A gente aquece, depois a gente alonga e aí depois a gente vai fazer a modalidade, né? Então, é importante a gente trabalhar essa questão da flexibilidade como técnica antes, para que o aluno desenvolva essa habilidade na barra, né? Sem pensar na questão da estética, né? Mas como um aliado mesmo para que ela melhore a habilidade dela na barra. E no pole tem uma coisa assim que é bem legal, né? Como tudo é uma questão de ângulo, a gente trabalha a questão da flexibilidade toda no desencaixe, né?
Que normalmente no balé a gente tem a coisa do tipo encaixa, encaixa tudo, encaixa, encaixa. No pole a gente trabalha a questão do desencaixe. E isso é muito legal, porque assim, você não precisa ter uma grande flexibilidade para você fazer as coisas. Se você já começa a ganhar essa consciência do encaixar e desencaixar, tipo, isso já te dá uma possibilidade imensa para você fazer figuras bonitinhas, entendeu? Então, tipo, esses lugares são muito legais. A gente, É. inclusive, quando vem aluna para mim, que já era do balé, como no balé essa coisa do encaixe é sempre muito presente, algumas figuras dentro do pole dance, quando você vai fazer, como a pessoa tenta encaixar, não vai. Porque é preciso desencaixe para permanecer na posição. E isso é bem, bem engraçado, assim, de ver, sabe? Eu fico rindo, assim, eu tipo, não, desencaixa. Aí eu, não, mas a minha professora de balé falou que era para encaixar. Eu falei, não, mas aqui não é balé, aqui a gente precisa trabalhar o desencaixe. E isso é assim, a pessoa fica É doida, né? verdade. Passou a vida inteira dela trabalhando em caixa e chegando no palhaço, não, agora desencaixa. Só para apertar aqui a tecla SAP para algumas pessoas, né? O encaixe que a gente está falando, ó, tem a galera. Galera, olha só, vou pedir para que quem quiser comentar e colocar perguntas, porque aí vai subindo, a gente perde. Tem a caixinha de perguntas que daqui a pouco eu vou abrir. Então, eu vi que a Rebeca escreveu, eu vi que a Maria escreveu, tem outras pessoas que escreveram aí, Regina. Coloca aí na caixa para não se perder, tá bom? Porque aí vai ter um momento que eu vou abrir a caixa e aparece aqui para todo mundo ler a pergunta e a gente, ou elogio, ou qualquer outra coisa, e a gente volta nos assuntos sem problema nenhum. Então, só para entender que os encaixes, a gente está falando de uma estrutura óssea, onde um fica anatomicamente na sua posição. Então, se eu quero levantar a perna, eu não posso mexer a minha bacia nem para frente nem para trás, né? Que a gente vai chamar de desencaixar. Eu tenho que usar só da musculatura para que ela chegue nessa amplitude. E aí a Helena está falando que no polidense não tem esse problema de você mexer essa bacia, de você adequar o teu tronco para que essa perna chegue, ou que esse tronco chegue, esse braço chegue aonde tem que chegar. E no balé clássico, não. Você tem que ter essas estruturas todas encaixadas, uma em cima da outra, na posição anatômica corretamente, para que você faça o movimento e utilize apenas das musculaturas, né? Então, isso é bem legal, porque a gente já falou aqui, né? Dessa barra que era da horizontal, que ela passa para a vertical, desse contato que o balé clássico traz, e a gente vai trazer um apoio, né? Se pendurar na barra, e a gente usa muito isso na dança clássica, né? Não se pendurar na barra, não se pendurar na barra, e o balé clássico traz. Mas eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre o polidense, no sentido que você falou da autoestima, né? Então a gente sabe que a dança mexe com a autoestima das pessoas, ela traz um vigor corporal, né? E aí eu queria que você falasse, assim, trouxesse alguns relatos de pessoas que falaram para você sobre o que o polidense melhorou como dança, tá bom? Então, normalmente, como trabalha essa questão quando eu falei, né? Trabalha essa questão do ir conseguindo os movimentos de forma gradativa. Dentro do pole tem dias assim que a gente chega, né? Trabalho maçante, está cansado, depende do público, né? Mas normalmente quando eu dava aula à noite, eu tinha muitas alunas que vinham depois de um dia estressante de trabalho e tal. Então ela chegava na aula, eu vou porque eu paguei, né? E aí quando chegava lá na aula, assim, hoje não, nada vai sair, hoje nada vai funcionar e tal. E aí, ou ela teve algum problema relacionado à família, né? Relacionado a alguma outra coisa. E aí ela chega na aula de polidense, ela esquece, né? Sobre essas questões, né? A questão fica lá fora. E aí ela entra na aula de cabeça, né? E aí não vai render nada. Aí ela chega na aula e aí o que ela achava que não ia sair, começa a sair. E aí a pessoa fica... Meu Deus! A pessoa fica muito feliz, sabe? Isso é muito legal. Então, normalmente nas minhas aulas, quando eu vejo uma aluna muito jururu, eu fico, não, vamos lá, a gente trabalha dentro desse ambiente como um ambiente acolhedor, né?
E aí, quando a aluna vê que uma coleguinha conseguiu, aí a outra vai incentivar a outra, fica uma torcida organizada dentro da turma, sabe? E aí todo mundo fica feliz pela conquista do outro. E isso é muito legal. E aí, quando isso acontece, as pessoas vão se sentindo mais confiantes, sabe? Para tudo. Tipo, o que aconteceu lá fora, ok, tá lá fora, mas o que tá acontecendo aqui dentro, hoje, o meu corpo me possibilitou fazer isso, coisas que eu nunca achei que fosse conseguir, sabe? Então, isso começa a entrar no processo de superação pessoal que pra gente, pra mim que sou professora pelo menos, é muito satisfatório, sabe? Eu me sinto muito feliz, assim, quando eu vejo uma aluna entrando numa aula, tipo, hoje não vai sair nada. E ela sai da aula, tipo assim, comemorando. Ai, que lindo. Caraca, hoje saiu, sabe? Um movimento, alguma outra coisa, assim. É muito legal, É muito sabe? gratificante, né? Lena, Sim, tem umas pessoas que escreveram aí para você. Vai dando uma olhada que eu vou fazer outra pergunta. E quem quiser perguntar também, coloca aí na caixa. Pode colocar o elogio nessa caixinha do lado onde vocês comentam. Tem um ponto de interrogação, porque aí a gente mostra aqui e lê e não vai se perdendo quando subir. O que eu queria falar, Lena, é eu acho que que queria se saber se perdeu. Eu acho que se perdeu. alguns vão se perdendo, que vão subindo, a gente não consegue retornar. Então, quem já escreveu, escreve aí de novo na caixa de perguntas, que eu já vi que tem 2 comentários, e daqui a pouco eu abro. Lena, eu queria que você falasse um pouco sobre o polidense, no sentido assim, ele precisa estudar outros estilos de dança para que possa fazer? E a pergunta também é, quando vocês criam coreografias, essas coreografias se baseiam em movimentos que são de outras técnicas, não são? Como é esse processo? O polidense interage com outras modalidades de dança na hora que coreografa, ou ela pode ser livremente coreografada, ou até mesmo ter a sua própria técnica, e técnica tem, né? Mas tem os seus próprios movimentos característicos de fluxo de dança e por aí. Sim. Hoje em dia a gente tem muitos artistas, né, tanto nacional quanto internacionais, que trabalham essa questão da coreografia, né, e dos estilos baseado nas suas vivências, né? Então, aqui no Brasil, são pouquíssimas pessoas que vêm do meio da dança, né? Normalmente as pessoas, assim, que eu conheço, elas fazem uma pesquisa baseada a partir da barra, né? Toquei na barra e eu vou trazer o meu estilo para cá para ver como é que funciona, né? Começa a entrar nesse processo de pesquisa. Vou fazendo isso aqui, colocando a minha dança aqui. Inclusive, uma das minhas artistas preferidas é a Ivone Smink, que ela é das danças urbanas e ela tenta trazer as movimentações das danças urbanas para o pole. É uma coisa incrivelmente incrível. Assim, eu ainda não vi uma artista tão completa no quesito polidense como ela, porque ela aplica coisas totalmente diferentes da dança dela, porque antes do pole ela veio das danças urbanas, né? Então ela associou a pesquisa dela, tá, o que eu posso fazer aqui? Então, normalmente as pessoas que vieram da dança, elas buscam esses lugares, né? Trazer um pouco do que ela vivenciou no mundo dela para associar o pole, né? E quem não veio, normalmente vai construindo esse estilo, né? Busca um estilo para tentar chegar nesse lugar de coreografia, né? Ou vai experimentando, fazendo muitos workshops, experimentando muitas técnicas de outros artistas diferentes para trazer essa associação para o pole. Então, é uma questão muito individual, sabe? Tem gente que faz e tem gente que sei lá, eu sou professora de dança, eu dou o meu estilo. Então, a minha aluna faz aula comigo de dança, de pole dance, baseado na minha coreografia. Então, ela vai criando um repertório, uma linguagem um pouco parecida com a minha, mas é porque ela faz a aula comigo, entendeu? Então, essas brincadeiras elas vão acontecendo a partir do instrutor, do professor, o aluno. E aqui normalmente, essas pesquisas de coreografia, elas se dão dentro de apresentações, dentro dos estúdios, ou dos campeonatos de pole, né? Que hoje em dia a gente tem bastante campeonato de pole, que é de exótica, que é de arte, que é de poliesporte, que não tem tanta dança, é um negócio mais ginástica olímpica. E tem essa coisa, eu gosto mais de campeonatos de arte, né? Porque é a modalidade onde eu posso expressar a minha dança de uma forma mais livre, né? Sem me prender a um rótulozinho. Então,
essa questão da coreografia, ela se dá nesses lugares, né? Tem gente que já tem uma vivência na dança e faz essa pesquisa. Tem gente que não tem, vem sem bagagem nenhuma. Então, começa a criar uma própria linguagem, um próprio estilo de dança. Então, é um lugar muito, muito meio que individual, sabe? Assim, esse lugar Sim. aí. Lena, então eu queria que você falasse um pouco sobre. é, Muitas pessoas acham que o polidense, por esse lugar sensual, pertence à mulher, né? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco o que que você conhece, o que que você já sabe, o que que você já viu, se você dá aula para homens, como é que é esse universo masculino ou dos homens, né? No polidense. Eu dou bastante aula para homens, né? Porque quando eu comecei no pole mais esporte, né? Foi lá no comecinho. Então, por eu ter essa vivência, eu acabei focando mais na técnica, a questão da dança no pole, para mim veio muito depois. Mas como eu comecei muito focando na questão só da técnica, né? Aprender a técnica, eu acabei atraindo um tipo de público mais voltado para essa questão do esporte, né? Hoje em dia eu estou num estúdio maravilhoso que é o Pinup e que me deu uma possibilidade de pesquisar outros lugares, né, dentro do pole. Mas por eu ter começado nesse lugar, eu acabei atraindo para mim muito homens, né, para praticar a modalidade, para definir, enfim, para ficar forte, para ficar com o abdômen trincado, porque você sabe, né, eu tenho abdômen trincado, então as pessoas criam essa imagem, tipo, eu quero ficar com o abdômen igual. Então, isso acabou atraindo muito rapazes, assim, tanto héteros quanto uma outra galera que não é hétero, né? Então, o meu público ele é bem vasto, né? Desde mulheres a homens héteros e não héteros. Sim. O Ivan botou aí que na Ásia é esporte. Eu acho que ele está falando que o polidense na Ásia é esporte. E aqui tem várias vertentes, né? Sim, Não fica só na questão do esporte e até, como você falou, na questão da pesquisa, né? E sim. aí, quando você fala, né, desse lugar do homem, né, que a procura dele é diferente da mulher, né? Que ele não vai nesse quesito da dança, né, do movimento pela dança, mas sim de trabalhar o seu corpo e sim de trazer uma estética para o seu corpo. Eu queria que você falasse um pouco sobre como esses homens eles passam a aceitar esses movimentos dançados no pole ou são resistentes a aceitar esses movimentos dançados no pole. E Cara, aí, sim, é trabalhoso, é muito difícil colocar homem para dançar, porque normalmente eles não abraçam. Eles não abraçam. Assim, a pessoa chega, não, assim, fazer pode desse pra malhar, pra ficar forte e tal. E aí é muito engraçado, porque assim, até eles se desconstruírem dessa ideia que dá pra fazer qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa assim, no sentido de dá pra fazer tudo sem cair nesse lugar da masculinidade frágil, né? É um trabalho, é um processo, é bem difícil, viu? Mas assim, Lena, eu sou uma pessoa que eu sou convincente, né? Então, normalmente os meus alunos, eu falo, não, a gente vai trabalhar dança hoje. Não, mas eu não quero. Não, mas vamos lá, você não vai saber que não gosta se você não tentar. Então, como eu tenho essa arte ali de convencer, normalmente eu consegui convencer uma grande parte dos meus alunos homens, héteros, né? A entrar nesse lugar de entender a causa e abraçar. E, tipo, você não é menos homem porque você vai estar dançando, sabe? E hoje em dia eu tenho alunos incríveis que dançam, sabe, no pole. E assim, eu fico muito orgulhosa, porque eu vi o processo lá, aquele lá no comecinho, tipo, não quero. E hoje em dia, tipo assim, não dá, sabe? Dá pra ir pra diversos lugares. Basta você se permitir, você precisa se permitir. E a Lola da Companhia Folclórica entrou aí, tá mandando um beijo para você. obrigada, Ela, Lana. nossa mestra, né, professora querida. É, E aí eu queria que você falasse um pouco também sobre esse polidense para criança. Existe para criança? Como é trabalhado essa questão para criança? Ele é lúdico, não é? Ele é mais dançado?
ele não é? Como se chegar nisso? Mas eu queria também que você falasse um pouco, aí você já pode emendar essa fala, sobre o que você já aprendeu de dança, principalmente na faculdade de dança, e que você aplica nessas aulas. É que eu sei que você faz isso. E aí eu queria que você falasse isso. O que você utiliza da dança, o que você capta da dança e sobre o universo da criança no polidense. Na questão de crianças, eu não tenho muito acesso, porque eu nunca dei aula para crianças. Normalmente é só baseado no que eu já vi, né, de por fora. Que normalmente nos estúdios, assim, pelos vídeos que eu vejo, a galera trabalha muito mais a questão da técnica, porque a criança, como ela está naquele processo de construção de ganho de tudo, a criança tem muito mais facilidade para ganhar flexibilidade, para desenvolver a técnica, porque o corpo dela está nesse processo de formação, né? Então, normalmente os estúdios, eles trabalham muito mais a questão da técnica, do pole, do que a dança. E acaba virando uma coisa mais ginástica do que qualquer outra coisa. Como se dá esse processo de forma lúdica, eu não sei te dizer, porque eu nunca trabalhei com crianças, então... Se alguém souber, bota aí pra gente, né? Sobre a questão da junção do pole e o que eu aprendo na faculdade, no começo, principalmente nas minhas questões quando eu comecei a ir para campeonatos de pole, né? Que aí, como eu falei, eu tinha focado muito tempo só na técnica. E aí os campeonatos, principalmente os que eu comecei a participar, era de arte. Então eu tinha que colocar minha dança. E isso se tornou uma questão para mim na época, né? Porque eu falei, meu Deus, eu tenho toda a técnica. E agora, como é que eu vou dançar a minha técnica? Tipo assim, foi um problema. E aí entrou as aulas da Cida, né? Da professora que fazia um trabalho de dança e teatro. E aí ela foi trazendo tantos exercícios de conhecimento corporal, de expressão, de tudo, que eu falei, meu Deus, eu vou abraçar tudo que essa mulher tá falando para eu aplicar na minha dança, né? Que é o que estava faltando, né? Eu tinha técnica. Mas aí, como é que coloca a dança aqui agora? E aí eu lembro que as aulas da Cida trouxe isso para mim, sabe? Aí ela também, eu estava fazendo na mesma época a questão estava fazendo uma disciplina de dança e figurino, tipo assim, como é que o figurino compõe a sua dança, o que você quer passar com aquela mensagem. E aí, tipo, cara, caiu feito uma luva, sabe? Então, no meu primeiro ano, né, que foi daí que eu comecei a trazer as questões da faculdade para o pole, né? Que antigamente eu não colocava junto porque eu não via relação. Mas aí quando eu fui para o meu primeiro campeonato, que eu me vi mediante essa situação, eu falei, não, Lena, você tá desperdiçando conteúdo da faculdade. Tudo dá para se compor aqui, tudo dá para virar pesquisa, sabe? E aí, tanto é que meu TCC vai ser sobre um assunto da faculdade, né? Laban, que trabalha a questão do peso, que trabalha a questão do fluxo do movimento, trabalha a questão da quinesfera. Então, quando veio esse start, né, foi que eu comecei a aproveitar. Mas eu confesso que demorou. Não foi assim um negócio, tipo, estou na faculdade de dança. Tanto é que, se você for lembrar, quando eu estava na faculdade, eu falei, cara, eu não sei que caminho seguir, eu não sei ainda, eu não sei qual é o meu lugar aqui. Era um processo, se você for lembrar. Eu lembro, e lembro também de você ter ido para o seu primeiro festival, você ter tirado o terceiro lugar super insegura, e aí quando você passa por esse processo de você identificar, a gente estava fazendo a matéria junto, né? Eu lembro do cenário figurino aos sábados, né? A gente indo para o fundão sábado. Você se inscreveu de novo no mesmo no seguinte, e você sai do terceiro lugar nesse mesmo festival e já ganha o primeiro, né? Então, olha o quanto que isso também ajudou na sua técnica, ajudou na sua visibilidade, ajudou em muitas coisas, né? Sim. Saindo do terceiro lugar e chegando, alcançando o primeiro lugar. Eu vou abrir aqui, temos duas perguntas. Quem tiver perguntas aí, elogios, podem colocar aqui. Temos dois na caixa, eu vou colocar aqui. Alguém perguntou se o pole trabalha mais o abdômen ou os braços. O pole ele trabalha as duas coisas, tá?
No começo a gente trabalha bastante o braço, tanto é que nas primeiras aulas a gente sente bastante os membros superiores. E conforme a gente vai avançando nos movimentos, a gente passa a trabalhar o abdômen de uma forma bem consistente. Porque tem que subir, aí para subir tem que fazer algumas ativações, né, em alguns pontos do nosso corpo. Então, ele trabalha as duas coisas, mas no início trabalha mais braço. Ó, vou colocar essa pergunta aí, que eu achei super engraçada. Então, Lê aí para entra a a gente, questão, lê. aí Porque entra a ele questão da some na hora que autoestima. salva o vídeo. Aí entra a questão da autoestima, né? Conforme você vai avançando e vai conseguindo fazer as coisas, você vai ganhando confiança tanto sobre os movimentos quanto sobre o seu próprio corpo. Então, aí você, tipo assim, se eu tenho domínio disso, se eu consigo fazer isso, você começa a fazer caras e bocas, né? Isso aqui tá fácil. Então, você começa a colocar carão. Eu, Verdade. Depois. particularmente, eu sou uma pessoa, quando eu danço, eu me concentro mais eu sou uma pessoa que eu adoro dançar de forma dramática, então eu danço de uma forma fazendo mais drama. Então o meu carão ele vem mais pro drama. Mas tem gente assim, a Roberta, se ela ainda estiver aqui, ela assim, ela é perfeita. A Roberta trabalha com sorrisão. Então ela assim, refere Roberta Martins. Se vocês depois forem olharem aí o Instagram dela. Ó, tem um Ela elogio dança aí. rindo. Isso pra mim é incrível, porque pra mim é super difícil. Olha que aula deliciosa de assistir. Parabéns. As pessoas te Obrigada. elogiando. E aí, quem quiser perguntar alguma coisa, falar, mexer aqui, não sei nem se vai estar enquadrado direito, vocês me dizem aí, tá? Ou não? Totô, como é que tá? Ó, a Roberta tá aí. Ela é expert em dançar sorrindo. Ah, Roberta! Parabéns, hein? Então, galera, olha só. Então, quem quiser fazer perguntas, nós estamos ainda um tempinho pequeno, de 10 minutos. Nossa, Coloquem passou aí. rápido. Eu comecei Não tremendo. falei para você que passa rápido? Quem quiser, bota aí, já chegou mais uma. Eu salvo aqui, então pode deixar salvo. Coloco no YouTube, vocês podem procurar quem perdeu o início. Quem não segue a Lena, vai lá seguir a Lena. Quem ainda não me segue, vem me seguir também. Então, Lena, eu vou abrir mais uma pergunta que tem aqui, ou algum elogio, vamos ver o que as pessoas colocaram. Ó. Uma pessoa que nunca dançou, ela consegue. Consegue. Mas é sempre trabalhando o processo, né? Você vai na sua primeira aula, vai desenvolvendo essa habilidade até você se tornar um dominador daquilo, né? Então, qualquer corpo pode dançar, desde que não tenha restrições médicas, obviamente. Isso é sempre bom ressaltar, né? Ó, tem aqui, ó, a mesma pessoa. Obrigada. A Adriana também é. Conheço essa Drica aí. Tem uma galera aqui que eu conheço, eu passei, ih, gente, eu mexendo aqui, não sei nem se vai ficar tudo torto. Que eu conheci aqui na internet, estou muito feliz de ter conhecido aqui também. Quando tudo isso passar, a gente vai se encontrar. E aí, Helena, eu queria que você também falasse um pouco, não sei se tem tempo, acho que a gente tem 4 minutos. Que você falasse um pouco sobre um trabalho específico que você fez, que você me falava muito sobre o seu autoconhecimento e sobre a sua pesquisa sobre isso, né? É no momento em que você, por mais que você sempre soubesse, mas você passa a se identificar como dos povos originários, né? E você traz isso para você, e é lindo quando você traz essa pesquisa com a questão de você subir na árvore e descer na árvore na sua infância. E aí você compreende todo o seu lugar na dança, no polidense, por conta de tua vivência, tua infância. E aí você traz toda essa memória afetiva e corporal para o seu polidense. E aí você se torna mais apaixonada ainda sobre esse trabalho que você traz seu, que é essa pesquisa, eu não sei se você já chegou a apresentar, sobre esse tubo, esse ferro que a gente falou no início, né? Sim. Se tornar a tua árvore de infância. Ou seja, até hoje, então, você ainda é uma menina. Sou uma menina. O pole é uma modalidade muito divertida, né? Que a gente aprende brincando. Então, quando eu era criança, eu subia em árvores de 10 metros, gente, que é no pé de açaí,
que é esse açaí que vocês comem com Guaraná, eu subia com uma peconha. E a peconha é tipo eu não vou saber o nome agora para explicar direito, mas é um saco que você enrola e coloca no pé e você vai escalando. Então são 10 metros de altura. Você apanha o açaí, que aí mais lá tem uns 2 quilos de peso, assim, para descer assim, ó, rapidão. Então, quando a gente começa a fazer essa associação, né, você, tipo, ei, eu tive uma facilidade de subir no pole porque antes eu já subia no açaizeiro. Então, então a gente começa a ver isso daí de uma forma mais lúdica, né, de uma forma mais leve. Então, para mim foi super divertido começar a fazer pole porque eu já estava nesse lugar, né, da facilidade de subir em árvores e e brincar de uma forma mais profissional, posso dizer assim. E aí, nisso, você vai criar toda uma pesquisa de coreografia, de movimento para você apresentar, né? Até de música, figurino, né? Aí fala um pouco desse processo. Quais foram as memórias que você trouxe? Agora falta 2 minutos. As minhas memórias, elas vêm baseadas, né, da minha pesquisa na dança, ela vem baseada um pouco sobre a minha vida mesmo, né, sobre os meus processos de abandono paterno, materno. Então, isso se torna uma questão e eu vejo como um lugar para trazer como arte, né, como dança, como tirar isso de dentro e colocar para fora. Então, quando a gente vem, eu toco nessa barra e falo, eu preciso colocar as minhas questões para fora, eu acho que isso vem de uma forma muito, muito forte. Normalmente, quem me vê dançar fala, eita, você tá dançando com a alma. E normalmente eu tô dançando com a alma porque são questões para mim, são coisas que estão bagunçadas aqui dentro e como normalmente eu não verbalizo tanto, eu preciso mostrar isso dançando, né? Lena tá falando muito, ela não é de falar muito. Não sou de falar tanto. Vocês estão tendo o privilégio de ouvir a Lena bastante, porque ela é, de fato, de falar muito pouco, né? É de sim, de não, ok, né? São palavras curtas e diretas. Lena, eu quero muito agradecer essa live maravilhosa, que aula, realmente. Muito obrigado por aceitar. Espero ter respondido tudo. Passou tão rápido que às vezes eu acho que não entrei tão... Verdade. E dizer que eu sou muito seu fã. Fã pela tua história, fã pela tua dedicação, seu profissionalismo. Você é linda, sempre foi da dança. Dizer que eu te respeito muito como mulher, como pessoa, como tudo. Eu acho que você tem que seguir ainda o trabalho que você fez, esse autoconhecimento, tudo que você seguiu. Lena dá aula no Rio, dá aula em São Paulo, cuida da filha, estuda na faculdade, dá conta de 1000 coisas, né? E ainda dança, ainda é feliz, né? E isso me cativa muito e minha amiga, né? Então eu quero te agradecer muito e para a gente fechar a live, eu queria que você terminasse falando alguma coisa, desse alguma dica, falasse dos seus trabalhos, falasse alguma coisa. Venham fazer polidense, gente. Venham fazer polidense. Assim... normalmente a gente tem esse lugar ainda das pessoas estereotiparem, né? O polidense como uma dança meio vulgar, mas na verdade não. Foi o lugar que me acolheu assim na vida. Eu acho que hoje em dia, se eu sou a profissional que eu sou e se eu tenho a confiança que eu tenho, é graças ao pole. Então, é uma arte muito linda. Eu considero como arte, né? Então, eu acredito que todo mundo nessa vida deveria experimentar, porque é uma arte libertadora. Lena, muito obrigado. Senão a live cai, fecha aqui na nossa cara e a gente não consegue se despedir. Beijo. Sigam a Lena. Me sigam. Gente. Até mais. Obrigado, Lena. Parabéns pelo lindo trabalho. Obrigada.